Fala pessoal, belezinha? Vou começar aqui uma série de vídeos para vocês, tá? São vídeos mais simples aí, sem muita edição, sem muita firula, mas mais para mostrar para vocês como é que vai ser o andamento do projeto do Tranqueira. Não sei se todos conhecem, o Tranqueira é aquele cara bonito ali atrás, é o meu Honda CRX 89. Ele tá um pouquinho baleado, pouca coisa assim, né? Uns defeitinhos só, mas a ideia é deixar ele restaurado, novo, potente, tá? Eu vou botar um motor K20 nele do Civic SI e botar ele de volta pra rua, que já faz muito tempo que esse carro tá parado, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouco do que é quem é o Tranqueira. Bom, vamos lá, tô com espaço meio limitado na garagem aqui, mas inclusive minha garagem não tem muito espaço, é meio apertada. Mas esse aqui é o Tranqueira, tá? Ele é um Honda CRX 89 DX, tá? Então ele é uma versão mais simples, tá? Que a Honda lançou, com motor 1.5, tá? Injeção monoponto, e era extremamente econômico esse carro. A ideia aqui não é economia, né? Esse carro, coitado, ele já andou devagar por muito tempo, tá na hora dele finalmente andar mais rápido. Então eu vou fazer aqui algumas mexidas nele, como você pode ver, ele tá precisando de muita coisa. O para-brisa dele, zerado, novinho em folha, ó. Acho que não precisa nem trocar, né? A frente dele, depois eu vou fazer outro vídeo com ele virado, gente. Aqui também, como eu falei, a garagem tá meio apertada. E ele tem uma certa dificuldade pra sair daí, tá? É um idoso, um senhor de idade, ele precisa de um pouco de mais tempo pra poder sair do lugar. Mas a frente dele, ela foi inteirinha trocada. Toda a fibra de carbono, já tá bem suja inclusive, preciso dar uma limpada nisso aqui. Acabei de pegar um gato safado aqui. Acho que não, deve ser, né? 3 dedos, muito grande. Eu refiz a frente inteira, ela estava completamente enferrujada, tá? O capô desse carro estava bem podre. O antigo dono tinha colocado faróis de maréia nesse carro, tá? Tinha feito umas gambiarras absurdas. A frente dele tá bem judiada, então eu tive que trazer tudo de fora. Depois eu faço um vídeo só explicando a novela que foi trazer essa frente. Mas os paralamas vieram dos Estados Unidos, o capô também, para-choque da Malásia, se eu não me engano, e os faróis eu não lembro se foi do Japão ou se foi da Alemanha, não lembro agora, mas veio tudo de fora. Então assim, teve muita coisa que eu tive que comprar. A traseira dele acho que é a mais icônica de todas, inclusive tem uma história bem engraçada em que esse carro, a única parte boa dele era a traseira, até caiu uma árvore em cima dele. Pois é, se não fosse azar suficiente que esse carro tem, ainda cai uma árvore em cima dele. E acabou estourando o vidro da tampa traseira. Mas a traseira dele acho que é a mais icônica. Depois eu vou tirar o coxinha daqui para mostrar com mais detalhe para vocês, tá? Mas como vocês podem ver, também tem bastante trabalho para ser feito aqui atrás, né? Não só visual assim, apesar dele estar sujo, depois eu vou dar uma limpada. Ele tem muita coisa para ser feita. O interior dele, apesar de estar tudo desmontado ali que eu estou mexendo, o interior dele tá bom, tá? Ele tem alguns detalhes de estofado ali que precisa se fazer, mas no geral tá muito bom. Tem até uma foto depois que eu ponho aí dele limpo, né? Já tá do tempo fechado de novo, já tem, sei lá, uns 3 anos que ele tá parado aqui nesse lugar. O interior dele limpo, você vê, pô, tá bem em ordem, bem ok, né? É um carro de 2 lugares, não sei se vocês conhecem. Deixa eu abrir aqui. Como eu disse, tá uma zona. Olha os pedais aí que eu vou usar, já tá até jogado aqui. Mas é um carro de 2 lugares. Aqui atrás vai aquele baúzinho ali, aqui no meio, e uma tampa aqui de um fecho pro porta-mala. É extremamente pequeno o carro, tá? Vocês podem ver, é um carro com um entre-eixo bem curto. Até que em alguns lugares da Europa é vendido como 2+2, mas me diz onde vai as pernas da pessoa se ele tá encostando ali. E o cara tem que ser, sei lá, amputado, né? Porque não cabe as pernas ali, nem criança. Então, olha só isso, é muito apertado. Então realmente é um carro para 2 lugares. Vocês podem ver ali, eu já até tirei o vidro ali de trás. Quando a árvore caiu, quebrou o vidro traseiro, só o vidro de cima.
Mas como eu disse, depois eu conto essa história no detalhe para vocês. Mas no geral, o carro, apesar de para-brisa não estar dos melhores, inclusive os pedaços caindo aqui já, ele até que não é tão rodado assim, né? Tem uma quilometragem relativamente alta por estar em milhas, mas não era tão assim. Para um Honda costuma durar bastante, né? Ele até que não tá tão judiado. Por dentro, no geral, não tem muito o que fazer. O trabalho que eu vou ter, trocar os pedais, né, para ele ser manual. Inclusive, já tá aqui, quase no esquema. Depois falo para vocês, mas esse carro tem uma particularidade que ele era embreagem mecânica. É bem raro de se ver isso em Honda. Acho que todos os Hondas que foram vendidos por aqui tem embreagem hidráulica. Esse aqui é por cabo. Então eu tenho que fazer uma adaptação para ela ser hidráulica, já que eu vou usar um motor com câmbio que usa embreagem hidráulica. Ele era um carro automático. Por incrível que pareça, esse câmbio ainda funciona. Tá? O motor não ajuda muito não. Parece a lenha, mas o câmbio está funcionando bem. Está trocando as marchas direitinho. Ali a gente tem o controle de ar. Gente, é um problema crítico nesses carros. Todos os CRX têm esse controle de ar quebrado. Inclusive é uma peça que eu estou refazendo na impressora 3D. Tá quase pronta. Quando estiver pronta eu faço um vídeo para vocês mostrando todo o trabalho que deu reconstruir essa peça em 3D. Não é trivial. Já estou, sei lá, uns 2 meses, 3 meses fazendo isso. E assim, tem muita coisa, tá? As peças tá tudo solto aqui, tá uma zona no carro, nem arrumei. Como eu falei, esses vídeos não vão ser bonitinhos, editados, vai ser mais o dia a dia como a vida é, né? A realidade. Então, a ideia aqui está desmontada exatamente por causa desse nosso amigo aqui, que eu já tô medindo como colocar o trambulador do SI. A ideia é ele ficar aqui baixinho. Vou ter que fazer um suporte para ele, para poder trocar as marchas aqui. No lugar desse nosso camarada aqui, eu vou tirar essa peça aqui, eu vou botar ele aqui, aí eu vou dar um jeito de deixar ele mais baixo. Tem que medir certo, porque os cabos vão acabar saindo perto do escapamento, então tem que ver para não encostar. Vou ter que achar a distância exata ainda aí, mas é uma das primeiras coisas que eu vou dar uma mexida aqui. Além da parte traseira, o carro tá virado de cara para a parede ali, exatamente por isso que eu vou focar na traseira. Deixa eu só mostrar para vocês por que eu vou focar na traseira. Como eu disse, esse carro tá parado há alguns anos. Então, a suspensão traseira não tá das melhores, né? Olha que bonito o nosso freio. Ó, zerado. Novinho, novinho. As buchas aqui já era, não tem mais nem bucha. Suspensão extremamente judiada aqui. Esse tanque de combustível eu preciso tirar e limpar também. Então tem bastante trabalho aqui na traseira. Vai ser a primeira parte que eu vou mexer nesse carro. Então, em breve vou pegar os cavaletes, botar o bicho no cavalete e desmontar tudo. Olha o estado que tá o freio. Já vou mudar o sistema de freio traseiro. Vai ser a disco. Tirar esses freio a tambor. Já tem um sistema de freio a disco de VTI aí. E vai ser uma das primeiras coisas que eu vou fazer. Depois que eu fechar, mexer toda a suspensão traseira, tanque de combustível, linha, porque deve ter as mangueiras tudo podre aí. Aí sim eu viro o carro e começo a mexer na frente. Mas é isso aí, eu queria dar mais uma visão geral para vocês de quem é o tranqueiro. Vou tentar depois mostrar para vocês fotos de como esse carro chegou para mim, tá? Se você acha que tá ruim agora, você não imagina como tava antes. E eu vou fazendo aos poucos vídeos e contar a história para vocês, passo a passo do que foi feito aqui. Bom, gente, é isso. Queria mostrar para vocês quem é o tranqueiro. O nosso rapazinho ali tá precisando de um trabalho considerável com ele, né? Espero até o fim do ano tá com ele de volta na rua, com toda a potência que ele merece. Espero que vocês acompanhem aí essa saga toda, que não vai ser fácil, tem muita coisa para fazer. Mas curtiu? Acompanha aí, vamos acompanhar, vamos ver se a gente bota esse cara para rodar de novo até o fim do ano. Valeu e até o próximo vídeo.